E aí pessoal, bem-vindo ao 9º episódio da nossa série Redstone Básica. Hoje nós vamos descobrir como fazer memória com Redstone. Uma memória pode ser útil em vários casos, por exemplo, uma calculadora e um computador, e muitos outros casos mais simples e mais complexos. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois tipos de memória diferentes, a memória ROM e a memória RAM. Vamos começar falando da memória ROM, que é bem mais simples do que a memória RAM. A memória ROM é uma memória que só pode ser lida, ela não pode ser colocada informações novas, a não ser que você vá lá no circuito e mude ela manualmente. Um exemplo de memória ROM é o CD. No CD, você apenas coloca a música para rodar, você não põe uma nova música no CD e apaga a antiga. Agora, um exemplo de memória ROM no Minecraft é o próprio decodificador. Você coloca aqui uma sequência de tochas que quando você colocar o input, você vai ler a memória aonde você guardou. Por exemplo, aqui eu tô lendo no segundo registrador que eu fiz. Então, quando eu clico aqui, a memória é lida. Se eu colocar em outro, ela vai ler uma coisa diferente, em outro, uma coisa diferente. Bom, eu acho que eu não vou comentar muito sobre esse tipo de memória porque ela é bem simples. É basicamente uma memória que, se você apertar em alguma coisa, ela vai ler um endereço específico. Mas você não pode alterar para ele colocar uma nova informação quando você apertar nesse endereço. O próximo tipo de memória que a gente vai fazer é a memória RAM, ou seja, uma memória que você pode alterar o que está dentro dela. Por exemplo, no seu computador, na sua galeria lá, né? Você pode colocar uma foto, por exemplo, do Bob Esponja, mas se você quiser, você pode retirar essa foto, né? Você pode apagar essa foto e colocar a foto do Patrick. Então você pode mudar a memória. E bom, no Minecraft, a forma mais fácil de fazer uma memória é pegando a saída de alguma coisa e levando para a entrada. Por exemplo, aqui eu tenho uma memória. O circuito se lembrou do que você apertou essa alavanca e por isso ele lembrou que você colocou ela no estado 1. Mas esse circuito aqui, ele não pode esquecer disso, a não ser que você venha aqui e quebre essa redstone. Por isso existe esse circuito aqui, que se você parar para olhar, é duas portas NOR, e onde uma saída está indo na entrada da outra. Então aqui você pode colocar alguma coisa na memória, e aqui você pode apagar o que você colocou. Mas esse circuito é muito grande, então as pessoas que usam redstone descobriram algumas formas mais compactas de fazer ele. Por exemplo, aqui, esse circuito aqui, ele é o mesmo, só que bem mais compacto. Esse também faz a mesma coisa. Enfim, tem alguns outros modelos aqui, como esse vertical, que também pode ser muito útil. Ou esses que usam pistões. Esse circuito de memória é chamado de LET. Mais especificamente, LET Set Reset, porque você pode setar uma informação e resetar ela para ficar zero. Mas algo interessante acontece quando você clica no Set e no Reset ao mesmo tempo. Bem, as duas lâmpadas ligam. Por isso, esse circuito aqui foi inventado, onde o input do reset vai ser o inverso do input do reset, sempre. Então, nunca vai acontecer de você apertar os dois ao mesmo tempo. Porém, esse circuito aqui pode não parecer muito útil, porque qual o sentido de um circuito que o output é literalmente o input? Mas, esse circuito pode ficar útil se você colocar uma função de desabilitar ele. Então, por exemplo, aqui a gente consegue enviar a informação ali. Mas se você clicar aqui, essa informação vai ser travada e você não consegue mais alterar. Você também pode alterar ela para ligado e agora você não consegue mais desalterar. E esse circuito é tão útil que a Mojang nos ajudou e deixou ele mais compacto dessa forma aqui, com você travando o repetidor. E sim, esse circuito aqui é o mesmo que esse trambolhou todo. Tá, mas toda essa memória aqui é muito pequena, então vamos tentar aumentar ela para a gente conseguir mais memória. Essa aqui é uma memória bem grande com 4 bits. Então você consegue colocar uma informação aqui e também consegue apagar todos os bits ao mesmo tempo. Também pode ser útil você adicionar uma função de leitura. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma informação, mas ela só está na memória, não está sendo mostrada. Apenas quando você apertar isso aqui que ela vai ser mostrada. Você também pode apagar a informação e agora quando você ler ela vai ler 0 porque ela foi apagada. Além disso, também pode ser útil você colocar uma função para colocar uma nova informação ali só quando você apertar um botão. Então, por exemplo, se eu colocar esse 6 aqui em binário,
ele não tá colocando nada na memória, apenas quando apertar nesse botão que ele vai entrar na memória. Então você também pode mostrar o que está na memória, apagar a memória e mostrar que agora está 0 porque a gente apagou. Mas particularmente quando eu vou fazer uma memória eu gosto mais de usar o Data Latch, que é esse aqui que a gente acabou de ver dos repetidores. Então quando você aperta uma informação nova, você só precisa colocar aqui para trocar a informação atual. Dessa forma você não precisa apertar para você apagar a informação que estava antes, você só precisa colocar uma nova. O último circuito que eu quero mostrar para vocês é esse latch aqui, que se chama latch JK. Ele é outra forma da gente consertar aquele erro lá, de que quando você aperta os dois botões ao mesmo tempo, ele liga as duas lâmpadas. E como você pode ver aqui, ele é um flip-flop normal. A única diferença dele é que ele conserta esse problema. Então vamos testar para ver se realmente ele funciona. Basicamente, quando você aperta aqui nos dois ao mesmo tempo, ele só vai funcionar em um, porque o outro ele não vai funcionar, já que tem uma end aqui. Essa end está conectada à saída do outro lado. Então, tipo, para esse aqui funcionar, então para quando você apertar esse botão, ele ligar, esse outro lado tem que estar aceso. Então sempre ele só vai funcionar um deles, que é o que tiver esse jeito aqui. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver o que são flip-flops, que são bem parecidos com LEDs. Eu ia colocar eles nesse vídeo, só que eles não são feitos para memória, então eu decidi colocar em um vídeo separado. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!